Olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Josemar Bueno e hoje vou comentar então esse artigo que fala, Paulo Pedrosa, ou Pedrosa, não sei, da Abrace, que é a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica, né? Então, 2025 será de escolhas para o Brasil ser competitivo, né? Então, o presidente da Abrace foi o primeiro a ser entrevistado na série que será realizada no canal Energia, live da semana. Amanhã é a vez de Rodrigo Sawaia, né, da Absolar. Né? Então, o canal Energia está entrevistando, né, os presidentes das associações, né, figuras então que têm aí, digamos, uma boa visão de mercado por estarem bem inseridos, né? E o interessante aqui, né, do Paulo, é que ele coloca, assim, eu vou, claro, visitem o site e leiam, tá na íntegra, não vou ler aqui o artigo, né? Mas o que ele coloca aqui no ponto central é chegarmos em um cenário em que você paga, por exemplo, R$ 70 por megawatt-hora, mas aí na hora de pagar o encargo setorial você está pagando R$ 100 o megawatt-hora, né? Então uma forma de colocar ali, pô, você está pagando por energia um produto barato, mas por disponibilidade de potência um valor absurdo, né? Bom, o que acontece, pessoal? Eu acho que, assim, existem coisas que são apenas questões de mercado, né? Por exemplo, vamos fazer uma analogia simples aqui. Quando você decide pegar um ônibus, né, ou decide chamar um motorista por aplicativo, chamar um táxi, né, chamar um mototáxi, são questões de escolhas, certo? E basicamente você está pagando ali um preço que a gente acha que é pelo serviço prestado, né? Só que não funciona assim, não. Se você olhar para o mercado como ele realmente é, o preço é calculado na disponibilidade do serviço e não de fato no serviço em si. Por exemplo, se eu me deslocar, aqui eu estou agora na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. Se eu me deslocar, por exemplo, até Novo Hamburgo, até Porto Alegre, ou se eu vou de Porto Alegre até Novo Hamburgo, que é o maior trecho, né, dentro do eixo metropolitano, que eu poderia fazer usando o trem, por exemplo, né, eu vou pagar uma taxa ali que é barata, né, hoje em torno de R$ 4,50, né, R$ 4,50. Então, assim, poxa, como pode isso, né? Você paga R$ 4,50 para se deslocar de Porto Alegre até Novo Hamburgo, mas se eu fosse fazer o mesmo trajeto usando qualquer outro meio de transporte, seria mais caro. É claro, por quê? Porque, veja, é uma questão de densidade de clientes, né? Você tem ali disponível um transporte que, para cada quilômetro que ele atende, existe um volume grande de clientes ali que estão pagando pela disponibilidade, né? Então, quando você calcula a tarifa, ela é barata, não é porque o veículo em si é super eficiente, não é porque você tem ali, digamos assim, uma forma barata de deslocar pessoas, né? O que você tem é um volume muito grande de pessoas que usam o serviço e que basicamente estão pagando pela disponibilidade da linha existir. Então, se você faz o cálculo dessa forma, faz mais sentido, né? Tanto é que se você tentar pegar, por exemplo, um Uber, né, de Porto Alegre até Novo Hamburgo, vai dar um valor muitas vezes maior, né? Dezenas de vezes mais caro, por exemplo, a mesma coisa um táxi ou um mototáxi. Ou seja, a questão é, você está pagando pela disponibilidade. E uma outra forma de enxergar isso é a seguinte, né? Por exemplo, você acorda bem cedo pela manhã e precisa se deslocar. Você tem a opção de usar o seu próprio carro, usar a sua bicicleta, a sua moto, ou seja, você tem opções de ter meios próprios, né, mas requer investimento. Você pode usar o sistema de ônibus, o táxi, por exemplo, mas a questão é a seguinte, né, se você decidir usar, por exemplo, o ônibus, né, você precisa ter um conhecimento prévio dos horários da linha e se programar para estar na parada de ônibus no horário que o ônibus vai passar, né? Então é uma questão de programação, uma questão particular sua. Se você quer algo mais disponível, algo que você aperte um botão e ele venha até você, é lógico que você vai pagar mais caro, né? Então no setor elétrico, né, voltando agora da analogia, não é tão diferente assim. Por exemplo, no horário da noite, você tem um consumo muito baixo, né? Porque a maior parte das pessoas consomem mais energia durante o dia. Então, o preço da tarifa de energia, o preço da tarifa do uso do fio, né? Então, pensando assim, ó, a TUSD como tarifa pelo uso do sistema de distribuição, você está pagando pela disponibilidade da rede estar ali e estar capaz de
prover energia para você a qualquer momento, né? E quando você paga a tarifa de energia, você está pagando basicamente o gerador, seja de forma direta ou indireta através da distribuidora, mas você está pagando para que um gerador esteja disponível produzindo a energia dentro do montante combinado, dentro da sazonalização pré-definida, né? Ou seja, atendendo os critérios de modulação, mas basicamente você está pagando para que ele exista no futuro. Você quer a disponibilidade do gerador produzindo. Então, não é só um custo de, vamos dizer assim, de produto, né? Você paga parte do produto e paga parte também da disponibilidade de estar ali, né? Então, isso funciona em todo o mercado. Então, não é necessariamente um problema que pagar por potência seja mais caro do que pagar pela energia, tá? A questão é a seguinte: quando você faz um cálculo de custo real, quando você analisa a gestão, quando você analisa de fato o que está acontecendo no mercado, percebe-se que quem está produzindo energia, como o mercado é descentralizado, eles têm pressão por concorrência, o preço baixo, né, ele é um reflexo de muita oferta, né, de energia no mercado. Agora, quando você olha um custo de potência muito caro, ou seja, a disponibilidade do fio muito cara, uma infraestrutura muito cara, significa que a gestão não está sendo bem feita. Ao meu ver, na minha opinião, é porque falta concorrência real, né? Quando nós falamos que existem 89 distribuidoras de energia no Brasil, isso pegando tudo, né? Permissionárias, né? Distribuidoras com concessão, pegando todo mundo, né? Senão, se você pega só concessões e distribuidoras, você vai ver um número menor ali, né? Mas então, temos 89 empresas capazes de distribuir energia no Brasil. Talvez precisássemos de mais. Talvez fracionando mais as distribuidoras, talvez funcionasse melhor. Ou o contrário, não sei dizer, né? É uma questão de planejamento. Então, os especialistas em infraestrutura, por exemplo, né, o pessoal da ANEEL, o pessoal do ONS, né, esse pessoal precisa, então, entender qual é o melhor modelo e implementar logo no Brasil para que nós tenhamos esse caminho na direção mais barata, né? Porque o custo de infraestrutura não pode ser cada vez mais caro, né? Ele precisa ser cada vez mais barato, né? Se você olhar, por exemplo, o preço da energia, pergunto para você, a energia era mais cara de ser produzida no ano de 1920 no Brasil ou hoje? Era muito mais caro produzir naquela época, certo? As lâmpadas, né? Uma lâmpada, para você iluminar um quarto, precisava ter uma potência de 100 watts, né? A famosa lâmpada incandescente convencional, né? Hoje não, hoje com uma lâmpada LED de alta eficiência você tem então uma economia, porque com 10 ou 9 watts ali você já consegue iluminar o mesmo quarto, né? Você tem um ganho de iluminância, que eles chamam de potência do fluxo luminoso, né? Você tem mais fluxo luminoso, mais iluminância por unidades de potência. Ou seja, se a tecnologia evoluiu e diminuiu custos, e ao mesmo tempo a produção de energia ficou mais evoluída e mais barata, como que nós percebemos um aumento do custo do preço da energia ao longo do tempo e um aumento do custo da infraestrutura, né? Que a tecnologia tecnicamente deveria combater, digamos assim, essa inflação, né, que acaba acontecendo, né? Então veja que na verdade é uma má gestão, né? Ou seja, na prática você tem de um lado todo um mercado competindo, né? Novas tecnologias surgindo, você tem um consumidor também prestando mais atenção na conta de energia dele, mas do outro lado parece que tem, né, um desdém ali, ou seja, ninguém mais quer fazer uma boa gestão. É a sensação que passa, né? Então, assim, não faz sentido em 2024 e muito menos em 2025 termos, por exemplo, um apagão, né? É um absurdo, mostra que a nossa rede é uma rede assim, mal estruturada e nós pagamos muito caro, né? É como se pagássemos muito caro para ficar andando de carroça por aí, né? Então, assim, nós temos um asfalto ruim, carroças fazendo serviços onde deveriam ser ônibus luxuosos, né? E estamos pagando muito, muito, muito caro por isso. Então, essa sensação de estar pagando muito caro pelo fio, né, pela disponibilidade, é a sensação que o mercado tem, né? Bom, 2025 aqui é um ano muito importante, pessoal. Assim, por 2 pontos básicos, tá?
Primeiro, tecnicamente, é aquele último ano útil dentro da gestão do governo federal atual. É o primeiro ano útil, né, digamos assim, de governos como o dos Estados Unidos, é o segundo ano útil do governo da Argentina. Então nós temos ali cenários políticos, né, que vão concatenando uns aos outros, né, vai surgindo uma nova ressonância ali. Ou seja, se olharmos a tendência global que direciona, né, para uma questão mais libertária, mais, vamos dizer assim, empresas privadas, né, privatização de setores, né, ou o governo acerta em 2025, ou então vai descambar, porque em 2026 a gente vai dar mais uma guinadinha ali para a direita e o mercado do setor elétrico vai ficando cada vez mais privado, mais descentralizado, né? Lembrando que da forma, né, que se planeja, né, a forma centralizada, a forma mais assim, não sei como colocar aqui, mas a forma mais socialista nunca funcionou, né? A gente sabe da história do setor elétrico desde antes de 1900, né? Em 1896 já tínhamos as primeiras usinas de energia no Brasil, então nós temos mais de 120 ou quase 130 anos de história do setor elétrico e a gente sabe muito bem que a coisa só avança quando temos privatizações, quando temos livre mercado, né? Então, talvez 2025 seja um momento crucial onde nós tenhamos ali uma espécie de troca de degrau, né? Em que nós não vamos mais falar desse modelo econômico, digamos, mais à esquerda, e aí vamos todo mundo mais à direita, né? Aquela famosa janela de Overton, né, se movimentando ali. Então, é isso, né? Espero aí que 2025 seja um ano que pelo menos tenhamos algum avanço, né, mais liberdade no mercado. Mais liberdade é ótimo, né, porque permite que você trabalhe, eu trabalhe, né, todo mundo tem liberdade para empreender e trabalhar, né, e ao mesmo tempo nosso dinheiro passa a valer mais, né, porque se nós temos mais escolha, nós temos também a escolha de fazer bons negócios e também escolha de proteger o nosso dinheiro, né. Então espero aí que seja um mercado positivo que ajude, melhore no sentido global, né. Se não for, bom, talvez seja o último ano desse modelo regulatório. Talvez estejamos aí muito próximos do fim do mercado cativo e da liberalização total de mercado aí no setor elétrico, que parece ser, né, a tendência mundial também. Certo, pessoal? Então é isso, né? Um grande abraço a todos, muito obrigado aqui por assistirem o vídeo até o final. Lembrando que temos o nosso grupo de negócios e também o nosso curso de Mercado Livre de Energia. E é isso, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo aqui no canal.